Olá, muito bom dia a todos. Vamos fazer o resumo da lição de número 13, lição do dia 27 de dezembro de 2020. Última lição deste trimestre. Última lição desse trimestre. Fechamos aí o quarto trimestre de 2020 da lição Betel. Foi muito bom ter você comigo aqui desde a primeira lição até a última, mas continue comigo, continue conosco para 2021. Vem muito mais coisas por aí, vem coisa boa por aí. Agradeço também aos meus inscritos e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então a lição que nós vamos estudar é a lição 13, cujo assunto diz: vivendo a vida com Deus e o seu propósito. E como eu disse no início da primeira lição, o assunto principal, finalizamos o quarto trimestre, está na parte externa da lição. Muito bem? Vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Texto áureo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Resumo do texto áureo: Deus nos conhece desde a formação do ventre da nossa mãe. Portanto, Deus conhece você desde a formação do ventre da sua mãe, ou até antes disso. Deus já tinha propósito quando você foi gerado no ventre da sua mãe. E lá já te chamou, e lá já te capacitou para que você fosse quem você é hoje. Aleluia. A verdade aplicada: descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado e buscar o reino de Deus para a minha vida. Também aqui temos verdades imprescindíveis aqui na verdade aplicada. Nossos 3 objetivos da lição diz: refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida. Segundo, apresentar as vantagens de uma vida com propósito. Terceiro, mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. Esses 3 objetivos estão divididos aí na parte 1, parte 2, parte 3, ou subsídio 1, 2 e 3. E o nosso texto de referência está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Boa leitura, bom estudo para todos nesta manhã, no eterno e bendito nome de Jesus. O nosso motivo de oração: ore para que o propósito de Deus tem sua vida que se cumpra. É verdade. Então, eu dividi da seguinte forma aqui o esboço. A gente faz o esboço sempre da lição. Está aqui o esboço. Tá? Dividi da seguinte forma. Primeira parte: chamado aonde? No ventre. Preparado aonde? No ventre. Preparado com que propósito? Quando foi isso? Antes de vir ao mundo. Nascer. Foi santificado. Aonde? Também no propósito. Também lá no ventre da sua mãe foi santificado. Com que propósito? Ser profeta, ser mensageiro ou portador das boas novas de Deus. Nasceu capacitado em uma época difícil. Isso aqui é o resumo da parte do texto áureo, que Jeremias nasceu capacitado numa época difícil. Hoje também não é diferente. Você, fomos chamados por Deus, nascemos numa época também difícil, mas nem por isso Deus não deixou que a sua soberania terminasse a nossa vida. Continuou nos abençoando e nos guardando no eterno nome do Senhor Jesus o Cristo. Portanto, aqui está. Aí temos a verdade aplicada, que também diz assim: quem deve descobrir e viver o propósito para qual foi chamado? Eu
você. E também fazer o quê? Buscar o reino celestial. Também tem que ser uma atitude na nossa vida, buscar o reino celestial. Aí temos aqui a parte 1, que é o subsídio do professor. O que dirige a nossa vida? Ou o que tem guiado a nossa vida? Aí ela dividia ela em tópicos. Tópico A, direções que tomamos. O B, às vezes estamos diante de uma encruzilhada. E C, fatores. Dividir em fatores. Temos escolha e decisões. São fatores, escolhas e decisões. O outro fator, influência. E o terceiro, pressões. São fatores que muitas das vezes estão presentes quando nós temos que tomar alguma direção na nossa vida. Na nossa vida. E um outro passo, que passo tomar na hora de uma decisão? Que passo tomar numa hora de decisão? Eu extraí esses esboços do subsídio 1, eu não vou nem ler ele, tá? Do subsídio 1 do preâmbulo. Eu dividi aí. E o terceiro fator, o que pode nos atrapalhar na hora de nós tomarmos uma decisão ou sermos dirigidos por Deus? Muitas das vezes a indecisão. A indecisão são um fator que pode atrapalhar muito na hora de uma escolha. Indecisão. Um outro fator que eu também fiz aqui o esboço dele é a dúvida. Dúvida também pode atrapalhar na hora de uma decisão. Então, esses são os fatores aí que nos impedem muitas das vezes de avançarmos para frente. Agora entremos na parte 1.1, que é o resumo do subsídio da parte do professor. Também deixei o esboçozinho anotado aqui. Tem um esboçozinho anotado aqui também. Está aqui o esboçozinho anotado. Dividido da seguinte forma, parte 1, resumo. Muitos são dirigidos pela culpa. Aí dividi em blocos. Bloco A, temos que separar o que é passado e passado. Temos que separar o que é passado e passado. Não devemos viver com o fantasma do passado nos assombrando. É o bloco A. Bloco B, dividido da seguinte forma. Mas tomar uma atitude agora, no presente. C, para fazermos um futuro melhor. Observe que eu não estou nem lendo a parte 1, porque eu fiz o esboço e o resumo da parte da lição. Bloco D, escolhas são difíceis. Escolher muitas das vezes não é fácil. A Bíblia fala que Deus propôs duas coisas para o povo. Escolher o bem ou o mal e escolher a bênção ou a maldição. E também nós temos uma referência em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde Josué chama o povo, conclama o povo, e ele diz, vocês devem escolher a quem se vai. Ou o Deus dos amorreus ou a Deus. Josué tinha escolhido a sua decisão e ele falou, porém, eu, escolha pessoal minha e minha casa, serviremos ao Senhor. Aí o quarto fator, dividido também em fator, ambiente onde foi criado, é uma difícil escolha. Às vezes a pessoa foi criada num ambiente muito difícil, tem que tomar uma escolha, e às vezes não é fácil tomar uma escolha quando você é criado num certo ambiente. Mas observe que Jeremias não olhou para tudo isso quando ele foi chamado. Ele apenas apresentou desculpa. Senhor, eu sou uma criança e não sei falar. Mas Deus já tinha capacitado lá dentro do ventre da sua mãe o chamado. Portanto, veio numa época difícil, num período difícil, e tomar decisão num período difícil não é fácil. O ambiente que ele foi criado, às vezes, não é fácil. O ambiente onde você foi criado para tomar decisões, muitas das vezes, não é fácil. Outro bloco, lidar com emoção, sentimento ou razão. É outro passo que nós temos que lidar na hora da escolha. Com emoção, sentimento ou razão.
nesse momento. Aí deixei aqui uma referência. Eliseu, quando foi chamado por Elias, lembra? Quando Eliseu foi chamado por Elias, Elias lançou a capa sobre ele e tal, e ele foi lá dentro se despedir da família. Elias falou, lembra aquilo que eu te fiz para você. Ele foi lá dentro, se despediu da família, matou a parte do gado que ele tinha lá, fez um churrasco com os amigos, se despediu da família e foi seguir a sua trajetória, o seu chamado, a qual Deus havia chamado ele. Também numa época muito difícil, numa época de transição, numa época de muita apostasia. Ele foi chamado numa época, todos que foram chamados em épocas muito difíceis e tiveram que tomar decisões de escolhas. Aí nós temos a referência de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então, os dois fizeram a melhor escolha. Por quê? Lidaram com a razão. Lidar com a razão e lidar com a emoção e lidar com o sentimento. Temos que separar essas três coisas. Lidar com a emoção, lidar com a razão e lidar com o sentimento. Pelo sentimento, pela emoção, a gente não faz nada. Mas muitas das vezes nós temos que usar o raciocínio lógico e tomar uma decisão que seja favorável para nós. O quinto fator envolve a família e os irmãos. Quando tomar uma decisão também dentro da família, o que fazer? Você tem lá a família, o pai, a mãe e os irmãos, o que fazer? Às vezes a competição dentro da casa é muito grande para que você tome uma decisão. A competição é grande. Aí nós temos o exemplo de Samuel, o exemplo que Samuel deixou em 1 Samuel 16, quando Deus falou com Samuel, não atente para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não atente. Se fosse lidar pela emoção e pelo sentimento, Samuel escolheria o futuro rei da nação de Israel pela força física, pelo tamanho físico, pela postura física, pelos tatos. Mas Deus escolheu um menino franzino, pequeno, baixinho, mas dentro dele tinha uma essência muito grande que talvez não tinha na vida dos seus irmãos. Essa é a diferença. Tá? Davi no meio de seus irmãos e o seu chamado. Sexto fator, agora vem, de quem é a culpa pelos fracassos? Quando vem o fracasso, a culpa é de quem? E quem você vai culpar quando o fracasso acontecer? Vai botar a culpa nos outros? Ou vai olhar para você mesmo e dizer, não, eu sou culpado por essa situação não dar certo? Tem que observar esses fatores aí. Também de quem é o erros, de quem são os erros e as decisões. Também não podemos julgar para cima dos outros erros que às vezes nós cometemos e muitas das vezes também ficar prendado a erro que os outros cometeram. E é preciso sair desse ostracismo e tomar uma decisão. O último fator, que é o 7, é o resumo dele. O propósito de Deus não é restrito ao passado. O propósito de Deus não é restrito ao passado. Deus não trabalha com restrições. Deus tem a sua lógica, diferentemente de pensar da nossa. Às vezes, se você quer prosseguir, é necessário abandonar o passado e deixar o passado. Alguma tem que deixar. Aí eu deixei aqui uma frase muito importante. O passado é um lugar de referência, não de residência. Lembre-se dessa frase, tá? O passado é um lugar de referência e não de residência. Segunda frase. Não se apegue ao passado, ou você vai se atrasar para o futuro. Depois eu digo umas duas frases. Entramos na parte 1.2, resumo da parte 1.2. Muitos são dirigidos pelo medo. É outra coisa que impede as pessoas de tomar decisões e avançar. Medo. Medo. Não tenha medo de avançar. Há um ditado que diz, quem não arrisca, não petisca. Então, às vezes, você tem que avançar e deixar e abandonar o medo.
Um outro fator, experiências do passado. Extrair isso aí da parte 1.2. Experiência do passado serve de orientação para um futuro melhor. Experiências do passado serve de orientação para um futuro melhor. Seguindo a parte 1.2. Um passo importante que eu anotei aqui também no esboço, tá? Da parte 1.2. Tá aqui. A parte 1.2. Não deixe a influência do passado te dominar, pois isso te atrapalha a progredir. Aleluia. Não deixe a experiência do passado te dominar, pois isso te atrapalha a progredir. Resumo da parte 1.2. Maturidade não é velhice, mas que você é capaz de tomar decisões mesmo com a influência dos outros. Você que está ouvindo esse vídeo, vai ouvir esse vídeo. Você é capaz de tomar decisões mesmo sendo influenciado pelos outros. Não deixe a influência dos outros te paralisar, te colocar medo e dizer: você não pode, você não deve, você não tem condições. Olhe para você mesmo e olhe o exemplo de pessoas que conseguiram sair dessa situação e não ficaram presos nessa situação. Aí nós temos aqui ó, um aliado importante que nos ajuda nessa hora. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda neste momento, nos capacita nessas horas e nos ajuda a lidar com esse tipo de situação. Com esse tipo de situação. Parte 1.3, resumo da parte 1.3. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Olha, se você quer ser aprovado por alguém, você tem que muitas das vezes fazer a sua parte para ser aprovado. E quando alguém te reprovar, o esforço para ser aprovado só depende de você. Olha, quem precisa avançar e ser alguém na vida é você. Quem tem objetivos é você, não é os outros. Os outros já tiveram deles. Às vezes, para ser aprovado, é preciso esquecer lá atrás o que ficou. Para ser aprovado, muitas das vezes é preciso deixar lá para trás o que ficou. Aí eu deixo uma referência de Paulo em Filipenses capítulo 3, onde Paulo fala assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo e avanço para as que estão diante de mim. Paulo deixou isso aí. Então eu deixo essa referência de Filipenses capítulo 3 para você meditar. Aí dividi em 2 blocos. O progresso do futuro depende de quem? Do seu pai? O progresso do seu futuro depende de quem? Do seu pai? Às vezes sim. Da sua mãe? Às vezes sim. Mas muitas das vezes o progresso do futuro depende de você avançar e não recuar. Outro passo, se preocupe com você. Deixe os outros. Quem precisa fazer o seu futuro é você. Está aqui nos bolsos. Quem precisa fazer o seu futuro é você. Porque o vizinho do lado aí já fez o dele. Agora é com você. Continuação da parte 1.3. Expectativas. Muita gente trabalha com expectativa. As empresas trabalham, os trabalhadores trabalham, a família trabalha, todo mundo trabalha com essa palavrinha chamada expectativa. O que vai ser amanhã? O que vai ser a minha vida amanhã? A sua vida amanhã depende da decisão que você tomar hoje. Essa é a expectativa. A aprovação dos pais às vezes é bom, mas quando não estão satisfeitos é ruim. Nem sempre se dependa disso. Outro passo, o esforço para melhorar isso depende só de você. Resumo, não temos que ser igual ao mundo. Resumo, não temos que ser igual ao mundo, mas diferentes do mundo. E a última,
Não somos obrigados a se conformar com algumas situações, mas mudá-las. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Parte 2, resumo da parte 2. As vantagens de uma vida com propósito. Também dividi aqui no esboço. Está no esboço aqui também. As vantagens de uma vida com propósito. Primeiro, planejamento na vida. Segundo, todo propósito precisa de um planejamento. Terceiro, todo planejamento tem que ter Deus em primeiro lugar. Se Deus não tiver em primeiro lugar, tudo isso aí é em vão. E último, porque em todo planejamento Deus nos incluiu. Deixei uma referência aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Parte 2 da lição, 2.1. Propósito sem Deus é uma vida sem destino. Propósito sem Deus é uma vida sem destino. Aí resumido da seguinte forma: Deus é o propósito principal das nossas vidas. Ele tem sido o propósito principal da sua vida. Se não tem, coloque hoje. Aí temos aqui exemplo de pessoas que gastaram suas forças, suas energias sem propósitos. Às vezes tem pessoas que gastam sua força, suas energias sem propósito. E quando chegam no finalzinho, dizem a seguinte frase: puxa vida, perdi muito tempo. Puxa vida, trabalhei muito para nada. Puxa vida, gastei muita energia, perdi muita noite de sono para nada. É isso aí. O resumo no finalzinho é isso aí. Referência, Isaías capítulo 4, versículo 4. E Jó capítulo 7, versículo 7. Na vida do ser humano, o pior não é a morte. Talvez é verdade. Aí eu notei aqui uma palavrinha que significa mazela, mancha, molesta. Desacreditar na reputação, preguiça, insatisfação, plural de mazelas, desgraças, infortúnios, armadilha do destino. E o alador da vida, o ador da vida. Isso aí é a parte 2.1 da nossa lição. Ainda dentro da parte 2.1, eu coloquei assim, ó: e sim ter uma vida sem sentidos. Sentido aqui quer dizer rumo. Às vezes a pessoa tem uma vida sem sentido, isso aqui, sem rumo. É preciso você dar um rumo à sua vida. Não fique dependendo dos outros para dar rumo à sua vida. Você, muitas das vezes, precisa também dar um rumo. A decisão para a mudança, muitas das vezes, parte ou depende de você mudar. Pessoas que não traçam metas, não traçam planos, infelizmente. Lamentações de Jeremias, outra referência, diz assim, ó: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aí eu notei da seguinte forma: sem esperança, o homem desiste. E desistindo, perde o que se esperava para acontecer. Eu resumi da seguinte forma. Aí tem aqui a parte 2.2, o resumo da parte 2.2. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ou seja, quando você conhece o seu propósito, torna mais fácil a vida. Quando você não conhece o seu propósito, as coisas se tornam mais difíceis. É o que ele quer dizer aqui na parte 2.2. Conhecer o seu propósito torna a vida mais fácil. O exemplo do menino Samuel, que conhecia o propósito do porquê ele nasceu e para que ele nasceu. Samuel conhecia o propósito, a mãe de Samuel conhecia o propósito. O mesmo propósito sua mãe tinha. Aí eu dividi da seguinte forma, tá aqui, ó. Da seguinte forma. Ó, propósito, meta e objetivo. Todo mundo tem que ter isso. Propósito, meta e objetivo, todo mundo tem que ter isso. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Você tem isso?
precisa ter essas coisas na sua vida. Ana tinha propósitos, Deus tinha propósitos para eles, e Samuel entendeu o propósito. Essa parte 2.2. Parte 2.3. Conhecer seu propósito direciona a vida. Conhecer seu propósito. Quer dizer, quem precisa conhecer o seu propósito? Você. Deus conhece o propósito dele para a sua vida. Você precisa conhecer o seu propósito para a vida. Para a vida. É um acraseado que significa para. Para. Ou seja, quando conhecemos os nossos propósitos na vida, temos uma direção certa. Não perdemos energia quando conhecemos nosso propósito. Primeiro passo. Segundo passo, nossos esforços não são em vão quando conhecemos nosso propósito. E terceiro, devemos focar somente no que é importante. Não gaste energia em coisas supérfluas, em coisas que não vai te trazer resultado nenhum e nem são benéficos. Mas foque a sua energia naquilo que é importante. Tá aqui é o resumo que eu fiz aqui da lição. É o resumo que eu fiz aqui da lição. Podemos até distrair com coisas sem menos importância. Podemos distrair até com coisas sem menos importância. Podemos. O que não podemos é deixar essas coisas nos tirar o foco, nos tirar a atenção, nos tirar o objetivo do que nós temos que fazer ou vamos fazer. Mas jamais nos deixar ser paralisados por ele. Tá? Ainda na parte 2.3, para entrarmos na parte 3, peneirar. Todo trabalhador de obra civil trabalha com peneira. Aí ele vai peneirar a areia para que ela saia uma camada mais fina, para que o embolso saia bonito. Peneirar. Peneirar. Sentido figurativo da palavra peneirar. O que isso significa, professor? Separar o que é importante no meio das conversas. Separar o que é importante no meio das conversas. Aí eu deixo uma referência lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Depois você lê na sua Bíblia. Conversa sem objetivo no tempo que nós temos. Aproveitar dentro do tempo que nós temos, conversas que têm objetivo. Às vezes tem muita conversinha que não tem objetivo nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum, não vai trazer resultado nenhum. Você deve peneirar. Aí coloquei uma outra referência. Raízes. Não tem firmeza porque não tem objetivo. Meta, focos e plano. E fiz um outro ponto de reflexão aqui. Ó. Água parada no mesmo lugar seca. Sabe por quê? Porque não tem para onde sair. Resumo da parte 2.3. A própria pessoa tem que conhecer seus propósitos, seus objetivos na vida e manter sempre uma direção, pés firmes no chão, criar raízes. Aí eu coloquei no finalzinho, tá aqui, ó. Porque árvore sem raiz, ela seca. O tronco da árvore para cima, mais os galhos, mais as folhas, mais as frutas, os frutos de uma árvore, tá? O tronco, as folhas, depende de quem? Da raiz. A raiz é que é o principal para o crescimento da árvore, para a desenvoltura de uma árvore. Esse é o resumo aqui da parte que eu fiz aqui. Parte 3 e última da nossa lição. Conhecer seu propósito estimula a vida. Se você conhece o seu propósito, você está dando estímulo para a sua própria vida. Aleluia. Primeiro, o propósito da palavra de Deus para nós. Qual é o propósito da palavra de Deus para nós? Ó, primeiro, ilumina a nossa vida, guia nossos caminhos e traz clareza. Onde está essa referência? Salmo 119, versículo 105, onde a gente conhece de cor esse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. Então, esses são os propósitos que Deus tem para nós, para a nossa vida. Parte 3.1. Conhecer seu propósito me prepara para onde? Para a eternidade. Hebreus 9:27 diz que está destinado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas aí tem uma diferença, tá? Talvez não dê tempo de falar tudo, tem uma diferença entre os que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. Aí tem uma referência de Daniel 12. O que vai acontecer com aqueles que morrem com Cristo e com aqueles que morrem sem Cristo? Tem referência também em 1 Tessalonicenses 4 também, que vai falar da ressurreição, vai falar daqueles que morrem em Cristo e nós, os que ficarmos em vivo. Parte A, eu dividi assim, ó, conhecer o propósito de Deus nos prepara para a eternidade. Aí tem referência lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Muito importante esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Também muito importante o texto de Lucas capítulo 12, versículo 20. E chegamos na parte final, que é a parte 3.3, um resumo dela. Há mais na vida do que agora. Há mais na vida do que agora. O que quer dizer isso? Traduzido a seguinte palavra. O que quer dizer isso? Aqui fala de eternidade. Aqui fala de uma nova vida na eternidade. Não está falando de coisas agora, não. Está falando de coisas futuras. Aqui fala de coisas futuras. Aqui é escatologia. Está falando de uma coisa que vai acontecer depois que a gente parte dessa morte aqui, dessa vida aqui com Deus ou sem Deus. Resumido da seguinte forma, e deixei referências bíblicas, tá? O momento aqui, ele é o quê? Transitório, passageiro. Aí tem várias referências aqui, ó. Eclesiastes 12:7, Salmo 146, verso 4, Salmo 104, 29, Jó, capítulo 34, verso 14 e 15, Isaías, capítulo 2, versículo 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59 e versículo 60. Também tem uma referência em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer hoje? Agora pela manhã? Você sabe o que vai acontecer à tarde? Você sabe o que vai acontecer à noite? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Não sabemos. Então o momento é passageiro, é transitório. Temos uma referência em João, capítulo 14, versículo 7, versículo 2, onde Jesus diz assim, ó, eu vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós